Recentemente saiu uma notícia do Banco Central que pode afetar muito o Nubank, o famoso roxinho. E muita gente está desesperada para saber se o Nubank vai quebrar, o que vai acontecer, se ela tem que tirar o dinheiro dela. Então deixa eu ler algumas notícias aqui para você entender. Tá falando aqui, Banco Nubank pode deixar de existir após proposta do Banco Central. Tem essa outra aqui. Banco Central pode acabar com o funcionamento do Nubank no Brasil. Mudanças no Banco Central podem acabar com o Nubank no Brasil. Então, sabendo disso, eu decidi gravar esse vídeo para te explicar com detalhes, para você entender o que está acontecendo, o que você precisa tomar cuidado e o que você precisa fazer. Tá? Esse vídeo foi dividido em algumas etapas aqui, para você entender. Depois eu vou te mostrar algumas diferenças, o que vai de fato acontecer e se o Nubank vai quebrar. Eu vou te responder tudo isso aí nesse vídeo, mas eu já te peço para você se inscrever nesse canal e também para você comentar aqui embaixo depois o que você acha do Nubank, se você usa e quanto tempo você já usa o Nubank. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender é o quê? O que é uma instituição financeira bancária e o que é uma instituição financeira não bancária. A instituição financeira bancária é o Bradesco, Santander, Itaú, Caixa, são bancos regulamentados pelo Banco Central. Então eles têm ali o poder de atuar como banco. Já uma instituição financeira não bancária, ela pode fazer serviços de bancos como emprestar dinheiro, ter cartão de crédito, conseguir ali ter a parte de um CDB, enfim, tem vários serviços que ele pode ali estar operando e também estar disponibilizando para a pessoa, porém ela não pode atuar como um banco, ela não é regulamentada pelo Banco Central nessa questão de banco. Não é que é um tipo de empresa que ela não é confiável, sim, ela é totalmente confiável, porém ela não tem aquela embalagem de banco, tá? E para você saber, assim, ter a maior diferença, para você saber, pô, mas o que é banco, o que não é, o que é instituição financeira bancária, o que é instituição financeira não bancária. Um exemplo, o próprio Nubank, ele se caracteriza como uma instituição financeira não bancária, porque ele é uma fintech, ele é uma empresa de tecnologia que ele presta serviços financeiros. Tem ali o C6 Bank, tem ali também a parte do Will Bank, tem diversos bancos que são instituições financeiras não bancárias, que eles não têm ali algumas características que eu vou falar aqui, tá? Tem algumas diferenças para você entender. Eles podem operar tranquilamente, porém eles não têm a licença para operar como banco, tá? Para você entender as principais diferenças, para você ter ali a confiança e saber se você está ali colocando o teu dinheiro numa instituição financeira que é um banco ou não, é só você ver isso aqui. Sempre quando você vê essas três características, ou seja, quando você vê um banco que ele tem uma agência, sabe ali na tua cidade, quando você vê uma agência do Itaú, uma agência do Santander, uma agência do Bradesco, enfim, então quando você vê um banco que tem uma agência, então ele está aqui nessa característica de uma instituição financeira bancária, porque ele tem uma agência física que você pode ir lá, pode falar com o gerente, pode ali ver coisas da tua conta corrente, sobre seu dinheiro, sobre qualquer coisa, empréstimo, financiamento, qualquer coisa você vai ter um gerente ali para você falar. Outra coisa também que é uma diferença muito grande é a questão da conta corrente. Hoje em dia, quando a gente abre conta nesses bancos, que é o Banco Inter, o Nubank, o C6 Bank, o Will Bank, qualquer uma dessas instituições financeiras, ou seja, dessas fintechs, elas não têm uma conta corrente, tá? Elas têm uma conta digital. Hoje, quando você abre ali uma conta no Itaú, você vai ter ali a tua conta corrente e a tua conta poupança. Porém, você não vai ter uma conta digital. Eles até têm hoje em dia, tá? Estão migrando um pouco mais sobre essa era digital, mas a maioria ali usa simplesmente a questão da conta corrente, porque eles são uma instituição financeira bancária. E por último, a questão do depósito à vista. O que seria esse depósito à vista aqui para ficar mais claro de você entender? Sabe quando você recebe um dinheiro ali? Digamos que você recebe ali R$1.000. Aí você vai no banco, chega lá na boca do caixa e pede para você depositar aquele dinheiro. Então isso é o depósito à vista. Já um Nubank, um C6 Bank ali, até o Banco Inter, ele não tem uma agência, então você não consegue fazer um depósito à vista direto na agência. Você só consegue ali imprimir um boleto, levando ali numa lotérica, é uma burocracia. Então essa é uma das coisas que você pode entender na questão de diferenças de uma instituição financeira bancária e uma instituição financeira não bancária. Então, só reforçando, ela sim é aprovada para estar oferecendo produtos como empréstimo, cartão de crédito, entre outras coisas. Entretanto, ela não opera como um banco, ela não pode usar o nome como banco, tá? Então, sabendo disso, agora fica mais claro de você saber o que de fato está acontecendo com essas notícias, porque a galera tá falando que o Nubank vai quebrar, porque o Banco Central tá falando que talvez o Nubank vai sair do Brasil, o que está acontecendo? O que você tem que fazer? Calma, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é o quê? Que hoje está surgindo diversas instituições financeiras
não bancárias, como eu expliquei agora há pouco. Então, a cada dia que passa é um banco novo ali surgindo, banco entre aspas, né? Então, assim, eles estão usando o nome como Bank, um exemplo, coloca ali, Computador Bank. Então, tudo está usando o nome de Bank, porque isso gera credibilidade. Então, quando alguém ouve a palavra banco, fica muito mais fácil. Porém, aquela empresa, ela não é um banco, ela é uma instituição financeira não bancária, ou seja, ela é uma fintech, ela é uma empresa que ela presta serviços financeiros, ela é autorizada para isso, mas ela não é um banco, ela não tem ali as características de um banco, então ela não pode ali se denominar como banco. Até então poderia, mas hoje em dia isso vai mudar, tá? Então o Banco Central tá criando uma regra, tá? Para acabar com essa festa do caqui. Então ele criou uma regra que qualquer instituição financeira que não tem ali as características de um banco, ela não tem a licença de operar como banco, ela não pode mais ter o nome de Bank no nome. Então hoje você conhece o Nubank como Nubank. Porém, com essa nova regra do Banco Central, se ele não tomar nenhuma providência, ele vai ter que tirar o nome de Bank, ficando só com Nu. Mesma coisa do C6 Bank, não vai mais poder chamar como C6 Bank, e sim como só C6. Aí eles têm duas alternativas. A primeira é se caracterizar como um banco, tá? Assim ele vai conseguir ali continuar com o nome. E a segunda é simplesmente só mudar o nome. Eu acho que eles simplesmente vão só mudar o nome, tá? Porém, eu acho que a questão do nome Nubank já ficou muito forte no Brasil. Então, eu acho que eles provavelmente já devem estar mexendo os pauzinhos para se transformar no banco, porque eu acho que é um pensamento a longo prazo muito interessante. Então, acho que faz mais sentido nessa visão. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos, tá? E essas regras estão vindo ali tanto porque tem muitas empresas. Um exemplo, tem a 99Pay, que muita gente acha que é um banco, mas ela não é. Ela é uma empresa de transportes, porém, ela tem esse braço ali de serviços financeiros, mas ela não é um banco. Então, para não virar uma festa, o Banco Central está querendo dar uma segurada, porém, eu vejo isso também como uma pressão muito grande dos bancões aí, como Bradesco, Santander, Itaú, Caixa. Por quê? Porque eles estão perdendo clientes para esses bancos digitais. Então, muitos bancos aí estão vendo que estão perdendo clientes e por isso acho que estão pressionando o Banco Central para fazer algumas mudanças para ver se nivela o jogo de novo, mas eles também têm que se atualizar, tá? São bancos incríveis, mas eles têm que se atualizar. Por isso que a concorrência é sempre muito boa. Agora vem a pergunta que não quer calar. O Nubank vai quebrar ou não? Primeira coisa que você tem que entender que é praticamente impossível o Nubank quebrar, tá? É muito difícil o Nubank quebrar. Por quê? Porque hoje o Nubank, ele simplesmente é o terceiro maior banco do Brasil. Passou de 100 milhões de clientes, se não me engano ele passou o Itaú, então hoje é um banco gigantesco. Imagina se um banco desse quebra. Se o banco desse quebra, o Brasil vai junto, tá? Então assim, é muito difícil um banco gigantesco desse quebrar, porque isso fere muito a questão da economia, fere muito a questão da confiança das pessoas no mercado. Então é muito improvável, quase que impossível o Nubank quebrar, tá? Claro que a gente nunca pode dizer nunca, mas o que pode acontecer? Tipo, tem um banco aí que é o Banco Master, que tá ali meio ruim das pernas. O que pode acontecer é o quê? Vir outra empresa e comprar aquele banco, ou então o próprio governo vir ali e comprar aquele banco para não gerar desconfiança no mercado. Porque para pensar, 100 milhões de pessoas, se aquele banco quebra, são 100 milhões de pessoas sem dinheiro, 100 milhões de pessoas sem pagar imposto, 100 milhões de pessoas sem ir no mercado. Então imagina o caos que isso não vai virar. Então, para que isso não aconteça, os próprios bancos provavelmente compram o banco que pode ser que quebre, ou então ali o próprio governo, tá? Então não precisa se preocupar, o Nubank não vai quebrar. Então a questão maior dessas notícias é mais na questão do nome. Então, não precisa se preocupar, vamos ver como vai ser a cena dos próximos capítulos. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo para mim o que você achou desse vídeo, se você gostou, e há quanto tempo você usa o Nubank, por que você usa o Nubank. Então é isso aí, te vejo no próximo vídeo.